Olá, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre domínio e imagem de uma função. Mas antes, não se esqueça, deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá. Agora, o que é domínio e o que é imagem da função. Domínio eu represento por df. O que significa domínio? Os valores de x. Isso que é o domínio. Imagem eu represento por imf. O que é a imagem? Onde chega a setinha no conjunto B, ou seja, no y. Então, se eu for representar o domínio dessa função, meu domínio será todos os valores de x. O a não é sempre o valor de x? Então, o domínio da minha função vai ser menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Domínio significa todos os valores de x, ou seja, do conjunto A. Agora, imagem. Eu quero representar a imagem dessa função. Imagem de f é igual. Imagem é só onde chega setinha no conjunto B. Chegou setinha no conjunto B em qual número? No 1, no 0, no 4 e no 9. Então, vai ser 0, 1, 4 e 9. Isso daqui é a imagem da minha função. Então, domínio representa por df. Domínio significa todos os valores de x do conjunto A. Por isso, o meu domínio é menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Imagem. Imagem eu represento por IMF. É onde chega setinha no conjunto B. Só chegou setinha nesses números daqui, ó. Foi no 0, no 1, no 4 e no 9. Por isso, a minha imagem é somente 0, 1, 4 e 9. Nós vamos entender melhor sobre domínio e imagem nos exemplos a seguir. Mas antes do exemplo, precisamos saber de uma coisa. Precisamos saber disso daqui, ó. F de x igual a y. Eu leio assim mesmo. F de x igual a y. Por quê? Em muitos livros, em muitos lugares, se escreve f de x no lugar de y. Então, toda vez que você vê f de x, você vai saber que f de x é a mesma coisa de y. F de x é a mesma coisa de y. Só isso. Primeiro exemplo aí. Considere a função f que associa a todo número real x um único número real dado por f de x igual a 5x menos 1. A minha função é essa. F de x igual a 5x menos 1. Eu falei agora com vocês que f de x é a mesma coisa de y. Mesma coisa. Então, vou colocar aqui, ó, y igual 5x menos 1. É a mesma coisa. F de x e y, a mesma coisa. A pergunta foi, qual a imagem de 3? Então, eu quero saber qual é a imagem, não é isso? Eu quero saber qual é a imagem. Imagem, a gente não representa por IMF? Imagem não são os valores onde chega a setinha lá no conjunto B, no Y? Então, imagem também representa o conjunto Y, ou seja, o conjunto B. Então, toda vez que perguntar qual é a imagem, eu quero saber qual é o valor de y. Ou qual é a imagem, eu quero saber qual é o valor de f de x, que é a mesma coisa que eu quero saber o valor de y. Imagem, valor de y. Domínio, valor de x. Então, se eu quero saber qual é a imagem, eu quero saber qual é o valor de y. Imagem de quanto? De 3. Se eu quero saber a imagem, então eu tenho que o meu domínio, que é o contrário de imagem, meu domínio é
3. Se eu quero calcular a imagem, o 3, então, é o oposto da imagem, que é o domínio. Domínio é 3. Domínio são os valores de quem mesmo? De x. Então, o que que significa isso? Que o x, ele vale 3. O que que eu vou fazer? Substituir. No lugar do x, eu vou colocar 3. Não tem sinal entre o 5 e o x, como se fosse pontinho de vezes. No lugar do x, eu vou colocar o meu domínio, que é 3 menos 1. Y vai ser igual 5 vezes 3, 15 menos 1. Y vai ser igual 15 menos 1, 14. Quer dizer que y é igual a 14. Ou posso colocar assim também, ó. F de x igual a 14, que é a mesma coisa. O próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Considere a função f de a para b. Se é de a para b, o que que significa? Que o a são os valores de x e o b são os valores de y. Representada pelo diagrama a seguir. Está aqui o diagrama. Nós temos o conjunto x, que é o a, representada no y, que é o b. Letra A pergunta, o domínio D de f. Domínio significa df. E vou abrir a minha chave. O que é o domínio? Domínio são todos os valores de x. Todos os valores de x aqui que eu tenho vou colocar o negativo primeiro, menos 3, 1, 2 e 3. Coloquei na ordem certinha. Então, o domínio, todos os valores de x. Coloquei na ordem decrescente aqui certinha, na ordem crescente. A letra B perguntou f de 1, f de menos 3, f de 3 e f de 2. Não é assim? F de x, não é isso? Então, se é f de x, para mim saber o f de 1, quer dizer que o 1 é x, o menos 3 é x, o 3 é x e o 2 é x, não é isso? Então, o f de 1 é só saber o que o 1 está ligando no y. No y, ele está ligando também no 1. Então, f de 1 é igual a 1. Vou descobrir agora o f de menos 3. Só descobrindo que o menos 3 está ligando. Ele está ligando no 9. Então, f de menos 3 é igual a 9. Vou descobrir agora o f de 3. O que o 3 está ligando? O 3 também está ligando no 9. Então, f de 3 igual a 9. E o f de 2. O que o 2 está ligando? O 2 está ligando no 4. Então, f de 2 é igual a 4. Então, toda vez que perguntar f de um número, o número que está dentro do parêntese representa o x. Então, x igual a 1, só olhar. Representa no 1. Então, f de 1 igual a 1. E assim sucessivamente. E a letra C perguntou o conjunto imagem de f. A imagem eu dou por IMF. E abro a minha chave. O que é imagem? Onde chega setinha no conjunto B. Meu conjunto B que chegou setinha aqui foi no 1, no 9 e no 4. Vou colocar na ordem. 1, 4 e 9. Então, a minha imagem, 1, 4 e 9. Nosso último exemplo. O exemplo da letra C. Uma função f, r para r. O que significa isso? É uma função número real para número real. É dada por f de x igual x ao quadrado menos 1. Essa é a minha função. F de x igual a x ao quadrado menos 1. O que nós já aprendemos? Que escrever f de x é a mesma coisa que escrever y. Então, é a mesma coisa, y é igual a x ao quadrado menos 1. Qual o elemento do domínio de f? Então, eu quero saber qual é o domínio. Eu quero saber qual é o domínio. Eu sei que se está perguntando qual é o domínio, eu quero saber o valor de quem? De x, porque domínio é x. Cuja imagem é 15. Então, a imagem é igual a 15. Imagem
Não é os valores onde chega setinha lá no y? Então, imagem eu chamo de y. Quer dizer que y vai ser igual a 15. Qual é aí o domínio? Então, eu quero saber qual é o valor de x, cuja imagem é 15. A imagem é o valor de y, então y é igual a 15. O que nós vamos fazer? Substituir. No lugar do y, nós vamos colocar 15, igual x ao quadrado menos 1. Se eu escrever assim, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 15, é a mesma coisa, não é? Eu quero achar o valor do x. Então, vou separar letra antes do igual, número sozinho depois do igual. A letra que eu já tenho aqui antes do igual é x ao quadrado. Igual a quanto? 15. Aí eu tenho aqui menos 1, passo para depois do igual, ele vira mais 1. Fica x ao quadrado igual 15 mais 1, 16. Só que eu não quero achar, não é o x ao quadrado, não. Eu quero achar só o x. Toda operação tem a sua inversa. A operação inversa do mais é menos, do vezes é dividir. E da potência é a raiz. Então, no caso aqui, ó, se eu tenho a potência 2, eu passo para cá como raiz quadrada. Mas eu não sei se a minha raiz quadrada vai dar positiva ou se é negativa, porque todo número negativo elevado ao quadrado também dá positivo. Então, eu sempre coloco na frente mais ou menos. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Potência virou raiz. Raiz quadrada de quanto? 16. X vai ser igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Ou seja, o meu x pode ter dois valores. Ou ele pode ser x igual a 4, ou ele pode ser x igual a menos 4. Espero ter te ajudado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.